Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula português em 5 minutos com a professora Rosi. E dando continuidade à nossa série de classes gramaticais, hoje falaremos de substantivos, só que falaremos das suas flexões. E começando hoje a falar sobre gêneros, tudo bem? Então vamos lá, gente. Pensando nesses gêneros dados aí aos substantivos. De modo geral, os substantivos vão assumir aí o gênero masculino e feminino, que não vai ter a ver com a questão da sexualidade dele, tá? Por exemplo, a palavra porta. A palavra porta vai assumir aí o gênero feminino e não tem nada a ver com sexualidade. Tudo bem? Assim como a palavra violão vai ser masculino e também não tem nada a ver com sexualidade. Isso daí tem a ver com uma história do latim, tá? De como nós dividimos ali os gêneros do latim em masculino, feminino e neutro. E aí a população, de modo geral, foi facilitando isso daí até chegarmos nos modelos que nós temos hoje. Porém, há algumas palavras que estão ligadas, sim, à sexualidade das pessoas. E aí, bom, e sem entrar nas questões atuais, eu vou tratar unicamente de gramática, tá? Como que a língua vê isso? Então, o uso geralmente do morfema A, para poder fazer aí a composição do feminino, né? Geralmente não significa que seja sempre. Então, por exemplo, geralmente, eu tenho lá a palavra menino, que eu vou identificar o gênero masculino. Ok. E a língua vai entender, não, mas eu preciso ali identificar um gênero feminino. Então, tira o O e coloca o A. Só isso, tá bom? Então, aluno, por exemplo, aluno, mesma coisa. Quer identificar como feminino? Tira o O e coloca o A. De modo geral, vai ser assim que vai funcionar. Às vezes, com E também vai funcionar assim. Então, está lá, mestre. Então, lá, mestre, que acaba com E. Então, eu quero identificar como feminino, tira esse E coloca o morfema A. Fechou aí, tudo bem? Falando ainda de outra polêmica, né? Presidente. Quero deixar bem claro que vai ser do gênero feminino que vai assumir presidenta, tá bom? Estou falando sem polêmica por quê? Porque isso daí, gente, é mais velho do que andar para trás, tudo bem? Bem mais velho mesmo. Eu sou da década de 70 e aprendi isso na escola, tá? Então, vamos lá, seguindo em frente. Às vezes, eu preciso apenas colocar mais um morfema na palavra. Então, tá lá a palavra imperador, por exemplo. Imperador não, né? Imperador é imperatriz. Embaixador, pronto, embaixador. Então, vamos lá. Quero identificar o feminino, embaixador, e aí eu coloco só a letra A, tá? Embaixadora. Às vezes, eu preciso estar lá. Czar, né? Czar é o masculino. Preciso identificar, no caso, o feminino. Aí eu coloco, por exemplo, ina. Então, vai ficar czarina, tá? Então, às vezes, eu preciso colocar ali um sufixo para poder identificar. Às vezes, eu também vou mudar o finalzinho, como eu acabei de falar do imperador, né? Que eu errei ali. Então, assim, ó. Imperador. Tudo bem? Imperador? Ok. Quero falar o feminino? Então, vou tirar esse dor aqui atrás. Vai virar imperatriz. Então, eu tive que mexer toda essa parte de trás aqui da palavra. Ó. Triz. Pronto. Troquei para o feminino, tá? Tudo isso aqui vai ter a ver com a história da língua, tá, pessoas? Então, não dá para falar que tem um formato sempre. Por exemplo, eu tenho o padre. Não precisa ser necessariamente o padre da igreja, tá? Mas eu tenho o feminino do padre, que é a madre. Tudo bem? Então, veja, essa parte continuou. O que eu troquei foi justamente o início da palavra. Novamente, isso aqui vai ter a ver com a história que ela vai apresentar, tá certo? E outras vezes eu vou ter que mudar tudo. Então, assim, homem, aí eu vou colocar como mulher, tá? Vai estar lá, bode, vou colocar o feminino como cabra. Pai, mãe, genro, nora, e aí por diante, tá? Cavalo, égua. Tudo bem? O que é interessante a gente saber aí também sobre os gêneros é que às vezes as palavras vão ter ali o seu gênero uniforme. Então, por exemplo, o gerente. Gerente tanto faz para o masculino quanto para o feminino. Quem vai decidir isso é o uso do artigo, aquela palavra super importante, que ela vai ter várias funções, dentre elas essa daqui, marcar o gênero de um substantivo uniforme. Tudo bem? Pianista, mesma coisa, né?
Pianista, o que vai definir ali vai ser o uso do artigo, o a, assim como estudante também, por exemplo. Tudo bem? E aí a gente vai também entrar em outras questões que tinha um estudo bem interessante até pouco tempo, que era dessas aqui, né? Que tem os nomes específicos. Então, o epiceno são aqueles substantivos uniformes em que você vai decidir a sexualidade do animal por meio do uso do adjetivo fêmea ou macho. Então, a onça, macho, né? A cobra, macho, né? Ou a onça fêmea ou a cobra fêmea. Então, a palavra ela vai acabar tendo ali uma única forma de se escrever. Tudo bem? Inclusive o uso do artigo. Também vou ter o comum de dois gêneros, que vai ser o que eu acabei de mostrar ali sobre o gerente, por exemplo. Então, o artigo vai definir a sexualidade da pessoa a quem me refiro. Eu também vou ter o sobrecomum, que aí vai ser a pessoa, a criança, por exemplo. Então, assim, não importa se a criança seja menino ou menina, vai ser apenas esse gênero a que eu vou me referir a ela. E a pessoa também a mesma coisa. Tá certo, pessoas? Para encerrar aqui a aula, para não ficar muito longa, então a gente vai lembrar que às vezes o uso do artigo vai mudar a significação da palavra. Por exemplo, o capital. Se eu uso o capital, eu estou falando de bens materiais. Se eu coloco a capital, aí eu já estou falando da cidade. Tudo bem? Rádio, mesma coisa. Se eu coloco o rádio, eu estou falando é o aparelho. A rádio, aí sim, é a emissora. Tá certo? Então, vou ter que ter cuidado com isso, tá? Então, é isso sobre a questão de gêneros hoje. Espero que vocês tenham entendido e espero vê-los na próxima aula. Até breve!